Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aleluia. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Dito é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas no terceiro dia, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor para todo sempre. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6.
diz assim o texto: e ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tem uns poucos nomes em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala agora ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar a carta de Jesus à igreja de Sardes. Nós já estudamos 4 cartas de Jesus para as igrejas da Ásia. Nós já estudamos a carta para a igreja de Éfeso, já estudamos a carta para a igreja de Esmirna, já estudamos a carta para a igreja de Pérgamo e já estudamos a carta para a igreja de Tiatira. Então, Sardes é a 5ª igreja a receber uma carta de Jesus. 7 igrejas da Ásia receberam cartas enviadas por Jesus. Os irmãos sabem que João, o apóstolo, estava na ilha de Patmos. Ele tinha sido levado para essa ilha como prisioneiro, e lá ele teve uma visão de Deus, uma visão de Jesus, e Jesus mandou que ele escrevesse essas 7 cartas, porque Jesus tinha uma mensagem para essas 7 igrejas. Jesus, irmãos, ele sempre tem uma mensagem para as suas igrejas, seja no passado ou seja no presente. E essas cartas, irmãos, as mensagens dessas cartas são atuais. São atuais, porque muitas das coisas que estavam acontecendo nessas igrejas podem acontecer nas igrejas atuais. Então, por isso é importante nós estudarmos essas cartas. A cidade de Sardes, vamos ver onde é que ela ficava? Aí está o mapa que nós temos usado nesses estudos. Então aí vocês podem observar, tem a setinha aí, apontando para a igreja de Sardes. Então o mensageiro que saiu da ilha de Patmos, ele passou primeiro por Éfeso, entregou a carta de Éfeso, depois ele viajou para Esmirna, entregou a carta de Esmirna, depois entregou a carta de Pérgamo, depois entregou a carta de Tiatira, e agora de Tiatira, ele sai de Tiatira, viaja 50 quilômetros e chega na cidade de Sardes. E procura o pastor da igreja e diz ao pastor da igreja, que é chamado aqui no Apocalipse do anjo da igreja, ele chega para o pastor e diz: olha, aqui está a carta que Jesus mandou para você. Amém? Olha que bênção, irmãos, receber uma carta de Jesus. Irmãos, essa cidade de Sardes, ela tinha sido uma cidade muito importante no passado. Lá pelo ano 500 a.C., essa cidade tinha sido uma cidade muito importante. Mas na época em que essa carta foi escrita, Sardes era uma cidade em decadência. Era uma cidade decadente.
Sardes, na realidade, ela vivia do passado. Tinha tido um passado glorioso, 500 anos antes de Cristo. Mas, irmãos, a cidade foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo. E agora, no primeiro século depois de Cristo, essa cidade, ela era uma cidade decadente. Sardes, na realidade, irmãos, ela vivia só do nome, porque não tinha muita importância naquela região. Não era uma cidade importante. Tinha lá, irmãos, o culto. Eles cultuavam Artemis. Artemis era o nome que os gregos davam a uma imagem, a uma deusa. Essa Artemis era adorada pelos romanos, mas com outro nome, Diana. Diana e Artemis são as mesmas pessoas. Então havia adoração a Artemis. Atualmente, irmãos, no lugar dessa cidade de Sardes, se você for lá na região, você vai encontrar uma vila ou uma aldeia chamada Sarte. É o que tem lá hoje. No lugar de Sardes, existe uma aldeia chamada Sarte. Vamos ver agora a igreja de Sardes. Como era essa igreja? Irmãos, essa igreja aqui não recebe nenhum elogio de Jesus, viu? A situação dessa igreja não era boa não aos olhos de Cristo, porque ela não vai receber nenhum elogio. A gente observa, irmãos, o seguinte, que Satanás, ele estava atacando as igrejas da Ásia. Reparem, ele atacou e ele atacava de maneiras diferentes. Na igreja de Éfeso, qual era o ataque que ele estava fazendo à igreja de Éfeso? O que é que ele estava tentando contra a igreja de Éfeso? Ele estava tentando infiltrar dentro da igreja de Éfeso falsos apóstolos. Só que os crentes de Éfeso estavam vigilantes e não permitiram isso. A igreja de Esmirna estava sendo atacada com perseguição. O diabo estava atacando a igreja de Esmirna com perseguição. Já a igreja de Pérgamo, como era o ataque? Esmirna, irmãos, era onde estava, Jesus falou, era onde tinha a sinagoga de Satanás. Satanás tinha uma sinagoga em Esmirna. Já em Pérgamo, Satanás estava atacando com falsas doutrinas. Tinha lá em Pérgamo os nicolaítas, nós já estudamos, e tinha também a doutrina de Balaão. E em Pérgamo, a cidade de Pérgamo era o trono de Satanás. Satanás habitava em Pérgamo, tinha um trono de Satanás em Pérgamo. Já em Tiatira, qual era a estratégia do diabo contra a igreja de Tiatira? Satanás, ele levantou lá uma mulher, nós vimos isso na quarta passada, uma mulher chamada Jezabel. Nós vimos que esse nome provavelmente não era o nome da mulher mesmo. Esse nome, Jezabel, se refere à esposa de Acabe, lá no Antigo Testamento, rei de Israel. Então, Satanás levantou Jezabel e seus seguidores para ensinar os crentes de Tiatira, ensinar e levar os crentes de Tiatira o adultério, tanto espiritual como físico, a fornicação. Então, o que a gente aprende disso, irmãos, é que Satanás sempre está atacando a igreja. Nós nunca devemos pensar que, não, Satanás não ataca a igreja, Satanás está descansando, Satanás deu um tempo. Olha, irmãos, Satanás nunca descansa, Satanás nunca dá tempo, Satanás nunca tira férias. Nós temos que estar sempre atentos, porque o diabo está sempre atacando a igreja. Agora, quando a igreja está firme e vigilante, ele não consegue nada contra a igreja. Amém? Glória a Deus. A igreja não precisa temer, mas a igreja precisa estar vigilante. E qual era, irmãos, o ataque de Satanás contra Sardes? Como é que ele estava atacando Sardes? Qual era o problema de Sardes? O problema de Éfeso, dos crentes de Éfeso,
Eles tinham um pecado, em Éfeso havia um pecado. Qual era o pecado dos crentes de Éfeso? Eles haviam abandonado o primeiro amor. Os crentes de Pérgamo e Tiatira estavam seguindo doutrinas falsas. E os que não seguiam doutrinas falsas estavam permitindo que as doutrinas falsas permeassem a igreja. Agora tem os crentes de Sardes. Qual era o problema? Qual era o pecado desses crentes? Vamos ver? Vamos ler de novo o versículo 1 de Apocalipse 3, a parte B. Olha qual era o pecado, um dos pecados dos crentes dessa igreja, da igreja de Sardes. Jesus começa dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras. Ele disse isso também para as outras igrejas. Ele disse para Éfeso: olha, eu conheço as tuas obras. Então nós já vimos isso. Jesus conhece tudo que está acontecendo dentro da igreja. Amém? Jesus conhece tudo que a igreja faz. Jesus conhece tudo o que nós fazemos. Ele conhece as nossas obras, sejam boas ou ruins, Ele conhece. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Algumas traduções da Bíblia tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha, irmãos, que coisa. Essa igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama de ser uma igreja boa, de ser uma igreja viva, de ser uma igreja de Deus. Provavelmente, irmãos, essa igreja, os crentes dessa igreja, eram crentes que eram ativos, faziam a obra do Senhor. Os crentes dessa igreja, eles frequentavam a igreja, eles eram assíduos. Não havia nenhuma Jezabel dentro dessa igreja. Não havia falsas doutrinas dentro dessa igreja. Tudo aparentemente nessa igreja estava bem, estava correto. Tanto que eles tinham uma boa reputação. Fama, irmãos, é reputação. Os moradores da cidade de Sardes, eles olhavam para a igreja de fora assim, olhavam e diziam: não, rapaz, essa igreja é boa. Essa igreja é ativa, eles evangelizam, eles estão envolvidos na obra. É uma igreja, irmãos, que olhando assim, no primeiro olhar, sem examinar muito, com o olhar humano, com o olhar normal, aquele olhar que só vê a aparência, aquele olhar que só vê o exterior, o que as pessoas falavam dessa igreja. Não, era uma igreja boa. Provavelmente pessoas importantes da sociedade dessa cidade de Sardes frequentavam essa igreja. Mas, irmãos, aos olhos de Jesus, a história era outra. Jesus tinha um outro conceito dessa igreja. Aparentemente, ela estava viva, ela estava ativa, era uma boa igreja. Aparentemente, Jesus disse: vocês têm fama de que vocês estão vivos. Mas, irmãos, qual é a definição? O que é que Deus fala, o que é que Jesus fala a respeito dessa igreja? Eles tinham fama de estar vivos, tem nome de que vives. Mas aí, o que é que Jesus fala? Mas vocês estão mortos. Mas vocês estão mortos, você está morta. Ou seja, irmãos, os crentes daquela igreja, eles estavam espiritualmente mortos. Eles estavam mortos, apesar de estarem frequentando a igreja, estavam envolvidos em atividade, mas estavam mortos. Agora, era um morto bem bonito. Tem morto, irmãos, né? Tem morto que é bem bonito, bem arrumado. Tem ou não tem?
Você, né? A gente que é pastor vai em muito enterro, né? Fazer enterro. E lá tem morto de tudo que é tipo, irmãos. Tem aquele morto, coitado, defunto que estava largado. Ninguém, né? Tem as moscas em cima, né? Ele está todo mal arrumado. Parece que botava um paletó nele que estava, né? Não era dele. Mas, irmãos, tem defunto bem chique, né? Bem arrumado. Não é verdade? Bem arrumado. Irmãos, essa igreja de Sardes era um defunto bem arrumado. Porque tinha a aparência bonita. Não é verdade? Tinha uma aparência bonita, mas estava o quê? Estava morto. Estava morto, irmãos. Eles estavam mortos. Interessante, irmãos. Essa igreja era oposta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, quem olhava de fora, dizia o que da igreja? E que igreja que tem pouca força, que igreja fraca. E Jesus fala lá para Filadélfia: olha, eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês têm pouca força, mas eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Irmãos, Filadélfia, e nós vamos falar de Filadélfia, né, na próxima ocasião. Filadélfia é uma igreja que, né, a alta sociedade da cidade de Filadélfia não frequentava. Era uma igreja pequena, era uma igreja provavelmente de pessoas de condição humilde financeiramente. Jesus disse: eu sei que vocês têm pouca força. Não era uma igreja influente na sociedade, mas era uma igreja, irmãos, que Jesus não teve nenhuma repreensão contra essa igreja. Irmãos, o que é que vale mais para nós, para você? O conceito que os homens fazem de você ou o conceito que Deus faz de você? Hein? Você está mais preocupado com o que as pessoas pensam de você ou com o que Deus pensa de você? Fique mais preocupado com o que Deus pensa de você, viu? Porque, irmãos, pode ser que o nosso conceito aos olhos do homem seja muito bom, né? As pessoas nos elogiem e tal, mas será que Deus nos elogia? Será que nós estamos agradando a Deus? A gente pode estar agradando a homens, pode estar agradando a B, a C, né? Mas a gente está agradando a Deus? Aqueles crentes de Sardes estavam agradando aos homens, porque eles tinham o quê? Uma boa reputação. Mas só que no conceito de Deus, eles estavam mortos. Estavam mortos. Eles eram parecidos com os fariseus da época de Jesus. Jesus comparou os fariseus, irmãos, com túmulos pintados, sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, mas na realidade, por dentro, eles eram podres. Aparentemente, os fariseus, quem olhava para um fariseu, elogiava o fariseu, porque o fariseu, ele vestia uma roupa toda especial, ele orava em pé nas esquinas, o fariseu jejuava de 2 a 3 vezes por semana, o fariseu. Então, o povo tinha os fariseus em alta conta, mas Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Irmãos, que coisa, hein? Nós podemos ser bonitos por fora e podres por dentro, se a gente não vigiar. Se a gente não tomar cuidado com o nosso interior, nós podemos ficar na mesma posição dos crentes de Sardes. Tinham a aparência de estarem vivos, mas estavam mortos. Estavam mortos. Agora, irmãos, como é que a igreja de Sardes chegou a esse ponto? O que foi que aconteceu com esses irmãos? Se eles estavam mortos, é porque teve uma razão. Amém? Toda morte tem uma causa. Certo ou errado? Toda morte tem uma razão.
Não é verdade? Por isso que tem a certidão de óbito. Na certidão de óbito se coloca o quê? Tem lá uma causa mortis. Não é verdade? Até quando a pessoa morre naturalmente, qual é a causa mortis? Morte natural. Não teve nenhuma doença, morreu naturalmente, mas foi a causa mortis. Não é verdade? E qual era a causa mortis de Sardes? Pergunta para quem está ao seu lado. E qual era a causa mortis de Sardes? Essa igreja morreu de alguma coisa, irmão. Alguma coisa matou essa igreja. Alguma coisa matou esses crentes. E a gente tem que ver o que foi para não matar a gente, viu? Cuidado, para não pegar essa doença de Sardes, não pegar na gente. Vamos ver? Primeiro, versículo 3, a parte A. Olha o que Jesus fala. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Irmãos, aquela igreja tinha recebido de Deus, tinha ouvido de Deus e não tinha o quê? Guardado. Porque Jesus está dizendo, lembra-te. Então, ó, primeira coisa, eles tinham tido o quê? Perda de quê? De memória. Porque Jesus está falando, lembrem-se, portanto, do que vocês ouviram e receberam e guarda. Eles não tinham guardado, irmãos, a palavra de Deus. Não tinham guardado os ensinamentos da palavra. Por isso Jesus está falando, olha, lembra-te do que vocês ouviram, receberam e guarda. Porque vocês não estão guardando. E se arrependam. Se arrependam de não terem guardado o que eu falei, de não terem ouvido o que eu falei. E por isso vocês estão nessa situação aí, vocês estão mortos espiritualmente. Então, irmãos, uma das coisas que matou aquela igreja, aqueles crentes, foi a perda de memória. O fato de não guardar a palavra, de não se lembrar da palavra e de não praticar a palavra. Crente que não guarda a palavra, não ouve, não pratica, vai o quê? Morrendo aos poucos. Vai morrendo aos poucos. Irmãos, ele pode até manter uma aparência de que está vivo. E, infelizmente, irmãos, tem crentes que mantêm uma aparência de estarem vivos. Eles estão em ministério, eles estão fazendo a obra, mas na realidade, irmãos, são vazios por dentro. Não tem nada por dentro espiritualmente falando. Que coisa triste, irmãos. Uma pessoa está viva, entre aspas, mas ao mesmo tempo está morta. Está dentro da igreja, parece que está viva, mas está morta. Por que está morta? Porque perdeu contato com o autor da vida. Amém? Perdeu contato. Irmãos, a gente nunca pode perder contato com o autor da vida. Quem é o autor da vida? Jesus, Deus. Amém? Não perca, irmãos, o contato com o autor da vida. Esteja sempre ligado a Ele. Amém? Qual é a preocupação, né, do pessoal que gosta muito de celular, né, e não pode ficar sem um celular? Qual é a preocupação maior? É ter um carregador que carregue rápido, né, meu irmão? Eu quero um carregador que carregue rápido, porque eu não posso ficar sem bateria. Não é verdade? Irmãos, você está no carregador celestial, está conectado lá, irmão? Amém? Diga assim, a gente tem que estar conectado no carregador celestial, que é o Espírito Santo de Deus, 24 horas, para não faltar bateria. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, se a gente tivesse a mesma preocupação de ficar carregando o nosso celular, né? Com carregador daqueles potentes. Meu carregador em 20 minutos carrega o celular todo. Amém. Glória a Deus, não é pecado não. Agora, fique carregando o seu espírito. Amém? 24 horas, amém? Se conecte ao Espírito Santo e você vai estar com a bateria sempre cheia. Glória a Deus. Você vai ser sempre um crente cheio do Espírito Santo, carregado espiritualmente, né? Positivamente pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus, irmãos.
Então aquela igreja, né, ficou desconectada do Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, olha a outra doença que matou eles, versículo 3b. Pois se tu não vigiares, o problema daquela igreja, irmãos, era a falta de vigilância. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre. Irmãos, será que aquela igreja morreu de repente? Tem morte que é de repente, não tem? Tem aquela morte que é de repente. Mas tem morte que é aos poucos. Tem ou não tem? Tem pessoas que vão morrendo aos poucos. Irmãos, essa igreja de Sardes foi morrendo aos poucos. Eles não morreram da noite para o dia. Eles foram morrendo aos pouquinhos, espiritualmente. Cada dia eles ficavam mais fracos espiritualmente. Só que eles talvez não estivessem percebendo. Ou se percebiam, tentavam, né, ter uma aparência de que estavam vivos. Mas eles iam morrendo aos poucos. Mas foi por falta de vigilância. A igreja morreu espiritualmente. Interessante, irmãos, que essa cidade, eu falei que antes de Cristo era uma cidade muito importante e famosa. Mas só que Sardes, irmãos, em duas ocasiões, a cidade de Sardes foi tomada pelos inimigos. E sabe por que ela foi tomada pelos inimigos? Nas duas ocasiões, Sardes, irmãos, ficava numa colina de quase 500 metros acima, uma colina de 500 metros de altura. Essa cidade ficava numa colina, e era muito difícil uma nação inimiga, uma cidade inimiga, penetrar nos muros de Sardes. Mas por duas ocasiões, essa cidade foi invadida pelos inimigos. E sabe por quê? Falta de vigilância. Nas duas ocasiões em que ela foi invadida, ela só foi invadida, isso diz a história, né? A história, ela só foi invadida porque aqueles que deviam estar vigiando nos muros de Sardes não vigiaram, e a cidade foi invadida duas vezes. Talvez seja por isso, irmãos, que Jesus está falando, olha, se tu não vigiares. Quando Jesus falou isso para a igreja, os habitantes de Sardes devem ter se lembrado, olha, a nossa cidade já foi tomada duas vezes porque ela não vigiou. E Jesus está falando agora que se nós não vigiarmos espiritualmente, nós vamos também ser derrotados. Irmãos, nós precisamos, para não morrermos espiritualmente, a gente precisa vigiar, amém? Você está vigiando? Você está vigiando a sua vida espiritual? Você está atento? Vigie, diga para quem está ao seu lado, vamos vigiar, irmão, vamos vigiar. Olha o que é que Pedro fala lá em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, sede vigilantes. E quando Pedro fala isso, irmãos, ele fala com conhecimento de causa, né? Ele fala com conhecimento de causa, irmão. Ele sabe o que é que ele está dizendo aqui, porque ele teve né, momentos que ele não vigiou, não foi? Quando andava com Jesus, ele vigiou? Não vigiou. Porque o vosso adversário, quem é o adversário? O diabo, anda em derredor, como buscando a quem possa devorar. Então Pedro está nos alertando que a gente tem que vigiar, porque o diabo é como um leão, né, esperando a sua presa dar algum vacilo. O leão fica de olho, esperando que algum animal se afaste da manada, do rebanho, e ele vai atacar aquele animal. Ele procura ver algum animal ferido também para atacar. Então, nós temos que vigiar o tempo todo. Irmãos, a outra doença dessa igreja de Sardes foi a falta de integridade dessa igreja. Jesus, ele fez duas acusações contra essa igreja. Eles tinham a aparência de que estavam vivos, mas estavam mortos. E Jesus disse: eu não achei as tuas obras perfeitas.
Tem traduções da Bíblia que dizem assim: eu não achei integridade na sua conduta. Olha, irmãos, eu não achei integridade no seu comportamento, eu não achei integridade naquilo que você faz. E meus irmãos, o que é integridade? Integridade é sinceridade e honestidade, amém? São sinônimos de integridade. É uma vida correta, é uma vida, né, de acordo com o padrão de Deus. Então os crentes de Sardes, eles não estavam sendo íntegros naquilo que faziam, não estavam sendo corretos no que faziam, e Deus disse, Jesus falou, vocês não estão sendo íntegros, eu não estou vendo perfeição na obra de vocês. Vocês estão realizando a obra, mas elas não estão perfeitas diante de Deus, ou seja, não é como eu quero. Irmãos, não é só importante fazer a obra, é importante também como a gente faz. Tudo que a gente faz tem que ser de maneira correta, íntegra, amém? Agora, para os crentes de Sardes, era mais fácil ser ativo do que ser cheio do Espírito Santo. Era mais fácil ser ativo do que ser cheio do Espírito Santo. Era mais fácil para eles fazer parte de um ministério do que renunciar ao pecado. Era mais fácil para eles. Era mais fácil bater palma, pular, dar glória a Deus, rodopiar, do que perdoar o irmão que tinha ofendido a ele. E aí, irmãos, Deus está falando, isso não é integridade. Eu prefiro que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que vivam a vida de santidade, que vocês perdoem os seus irmãos, do que viver nesse ativismo aí que vocês estão vivendo. Então, isso é um alerta para nós, amém? Deus, Ele quer integridade. Integridade no casamento, integridade no trabalho, integridade no lar, integridade na igreja, integridade quando você se relacionar com seus irmãos, amém? Integridade, irmãos. Porque senão não vai adiantar. Nós vamos ter uma aparência de que estamos vivos, mas estamos o quê? Mortos. E os irmãos sabem que Deus olha não é a aparência, Deus olha o coração, amém, irmãos? Amém. Dos filhos de Jessé, só um estava em condições de assumir o trono de Israel. Quem era? Davi, não é verdade? Aparentemente ele não estava em condições. Até o pai dizia isso. Até o pai achava assim. Mas Deus vê a gente com olhos diferentes. Deus olha para a igreja, irmãos, Ele não está vendo se a igreja é muito ativa, se a igreja faz isso ou aquilo. Ele está vendo, Ele está olhando a integridade da igreja. Amém? Ele está vendo se a igreja obedece o que Ele manda Ele fazer, a pureza da igreja, a doutrina da igreja. É isso que Deus está olhando em nós, né? Claro que Ele quer que a gente sirva, que a gente faça, que a gente seja ativo. Ele quer. Mas isso para Deus não é o mais importante, não. O que Deus quer, e tem até uma música, a gente estava cantando até essa música ontem numa reunião, Ele quer que a gente tenha um coração igual ao dele, né? Dai-me o coração igual ao teu. A gente não canta isso? Então a gente precisa ter um coração igual ao de Jesus, amém? Glória a Deus. Não se preocupe com a sua reputação, se preocupe com o seu caráter, amém? Tem muito crente preocupado com a reputação. O que as pessoas vão pensar de mim, né? Mas Deus está perguntando, e o seu caráter? Como é o seu caráter, né? Cuide do seu caráter e não se preocupe com a sua reputação, amém? Não ficar preocupado, né? Em mostrar aos outros até uma coisa que você não é. Não é verdade? Não. Os crentes de Sardes optaram pelo caminho mais fácil. É mais fácil mudar o interior ou manter uma aparência bonita de aparência? Por isso, irmãos, que as pessoas preferem a religião do que seguir Jesus. Porque a religião, irmãos, é tudo aparente. Mas para seguir Jesus, tem que ser santo, mudar o coração. A pessoa pode ser religiosa e continuar fumando.
É ou não é? Pode. Tanta gente religiosa aí que fuma, irmão. A pessoa pode ser religiosa e continuar bebendo. Pode ou não pode? Pode. Tem tanta religião aí que o povo bebe. Oxe. Tem. Pode continuar, pode ter religião e estar se prostituindo. Não, mas tem a religião. Não, mas eu sou religiosa. Mas irmão. Agora, ser de Jesus é outra história. Por isso que muita gente não quer assumir compromisso em ser, né, em seguir Jesus. Aceita seguir uma religião, mas Jesus não quer não, porque sabe que com Jesus tem que mudar de vida. Amém? Irmãos, é por isso que muitos desses cantores aí, irmãos, e está uma febre agora, né? Desses cantores abandonando, né? Esses cantores gospel estão voltando para o mundo secular. Olha, irmão, toda hora aparece um, né? Ontem eu estava vendo, foi um da dupla aí, não sei o que, Renner, um negócio desse aí. Voltou para a música secular, veio de lá, ficou. Irmão, sabe o que é isso? Pessoas que se tornaram religiosas, mas não foram transformadas pelo Espírito Santo. Irmãos, é fácil ser religioso, é ou não é? É fácil. É só você escolher aí a religião. O difícil é ser discípulo de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu quero ver quem é macho. Aí eu quero ver quem é homem ou quem é mulher. Mas ter religião, irmão, aí eu sou batista, grande coisa. É fácil ser batista. Eu quero ver ser discípulo de Jesus, amém? Porque Jesus disse, aquele que não morrer não pode ser meu discípulo, não é verdade? Aquele que ama mais ao pai, à mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha, aí eu quero ver. É muito fácil vir para a igreja, irmão, é ou não é? Qual é o custo de vir para a igreja? Você pegou um ônibus, pegou um carro, veio, depois vai voltar, pegar o metrô, não tem problema nenhum. Agora eu quero ver ser discípulo de Jesus. Aí é difícil, não é verdade? Por isso está escrito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos dizer isso? Muitos são chamados. Então não fique admirado nem espantado com esse abandono aí desses cantores que estavam na música gospel, né? Hoje voltam para o mundo, estão gravando, né? Irmãos, essa semana, não vou dizer o nome, mas é só você pesquisar na internet. Uma cantora gospel famosa foi no programa, irmão, do Gugu Liberato, cantar música de Elis Regina. Me dá um suco, me dá um xarope mesmo, né? Para eu tomar, porque famosa, viu? Famosa, top. Estava num programa de Gugu Liberato, estou dando até a dica. Cantando música de Elis Regina. E tem crente ainda que diz o que é que tem. Irmão, o que é que tem? Tem nada não. Deixa eu chegar no céu que você vai ver o que é que tem. Vamos chegar na porta, né? Porque nem entrar vai. Irmãos, então, né? Ser religioso, irmãos, é fácil. Ser evangélico é fácil. Todo mundo hoje diz que é evangélico, não é verdade? Evangélico, tá? Todo mundo é evangélico. Mas, irmãos, a questão é, você é ou não é discípulo de Jesus? Amém? Glória a Deus. Já ouviu falar aquela expressão? Isso aí é coisa de fachada. Já ouviu ver essa expressão? Isso é fachada. Os crentes de Sardes eram crentes de quê? De fachada. Só tinham fachada. Mas, né? Agora, irmãos, tinha na igreja crentes remanescentes, amém? Nem todos estavam nisso aí não. Vamos ler o versículo 4? Olha o que é que Jesus fala. Tem uns poucos nomes em Sardes.
Não eram muitos não, eram poucos. Mas tinha, amém? Que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos, amém? Branco na Bíblia é sinônimo de quê? Pureza, santidade, né? Tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Glória a Deus, irmãos. Então havia aqueles que não haviam se contaminado com o pecado, não haviam se contaminado com a frieza espiritual, não estavam mortos, estavam vivos, né? Estavam vivos. E eu creio, irmãos, que esses crentes que estavam vivos, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, né? Pela situação da igreja de Sardes, não é verdade? Eles estavam orando. Então, ó, quando uma pessoa, às vezes eu dou esse conselho, quando vem alguém para mim e diz: pastor, eu estou numa igreja, a igreja fria, morta, o que é que eu faço, pastor? Aí geralmente eu digo assim, ó, fique lá orando, para ver se aviva essa igreja, né? Porque, irmãos, uma coisa que os vivos verdadeiramente podem fazer, pelos que estão mortos espiritualmente, é o quê? Orar, ficar lá, ó, orando, intercedendo. Quem sabe Deus não usa esses poucos para acordar os que estão mortos lá, não é verdade? Agora, irmãos, tem casos que, né, às vezes a igreja toda está morta, aí é mais difícil a pessoa continuar lá. Mas em alguns casos Deus ordena que a pessoa fique, né, não saia. Vamos ver qual é a promessa aos vencedores, versículo 5. Qual é a promessa? Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que vencer será vestido de quê? De vestes brancas. Olha, no céu, irmão, só entra com vestes brancas, não é verdade? Com roupas apropriadas. Jesus comparou o céu com um grande banquete. E o dono da festa, Jesus contou uma parábola que entrou lá um homem na festa com trajes inadequados. Depois vocês procurem essa parábola, viu, para ler. Aí o dono da festa perguntou: ô meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Seus trajes não são adequados. Irmãos, o homem ficou sem palavra, e ele foi expulso da festa, jogado nas trevas exteriores. Você já está com as vestes adequadas? Amém? Para entrar no céu, tem que botar as vestes adequadas, viu? Se prepare. E não apagarei o quê? Olha, irmãos, aqui é para aqueles crentes que dizem que uma vez salvo, para sempre salvo. Cuidado, viu? É por causa desses versículos que eu tenho eu fico assim meio, né, precavido. Eu sei que a gente não perde a salvação por qualquer bobagem, mas dizer que, né, está salvo, que você foi marcado, predestinado, fica tranquilo, que vai... Irmãos, quando eu leio um texto desse assim, dizendo que, olha, eu não apagarei o seu nome. Se Deus está falando que Ele não vai apagar, é porque se neguinho bobear, diga assim: cuidado, não bobeie, viu, meu irmão? Vigia, para que o seu nome continue no livro da vida. Amém? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, irmãos, são por causa desses textos que eu sempre digo: meu irmão, vigia, meu irmão, eu sei que você é um predestinado, amém. Se você se acha um predestinado, amém, glória a Deus, mas vigie. Mesmo predestinado, fique vigiando, viu? Fique vigiando, o quê? E eu confessarei o seu nome, amém, diante do meu Pai e diante dos seus anjos, amém? Ó, quando você chegar no céu, Jesus vai chamar você e vai dizer: Pai, eu quero dizer que esse aqui é meu, esse aqui é meu, porque quando ele estava lá na terra, ele confessou meu nome, meu Pai, e agora, ó Deus, e aí o Pai vai confessar o seu nome diante dos anjos, amém? Palmas para Jesus, glória a Deus. Você confessa Jesus aqui na terra e Jesus confessa você lá no céu. Amém? Olha, você confessa Ele aqui e Jesus, quando chegar no céu, vai confessar você lá diante do Pai.
Olha que bênção, irmãos. Que bênção. Amém? Então, irmãos, vamos estar atentos, porque essa igreja de Sardes era só fachada. Era só que a sua vida espiritual não seja assim, viu? Se você, pastor, acho que Deus me falou hoje. A minha vida é só fachada. Se conserte hoje. Amém? Se arrependa. Diga a Deus que você quer ter uma vida genuína, que você não quer orar só de fachada, que você não quer ser crente de fachada, mas que você quer ser um crente verdadeiro. Porque as pessoas podem até irmão, às vezes até a gente pensa, né? Você pode enganar até os irmãos. Olha que crente espiritual. Olha, fulano é espiritual, mas você sabe que você não é. Você só está fingindo, né? Você finge tudo. Mas Deus está dando a oportunidade hoje de a gente mudar, amém? A gente tem que ser sincero, irmãos. As nossas obras têm que ser com sinceridade. Porque os crentes de Sardes era tudo fachada. Só que Deus está o quê? Vendo tudo. Porque os olhos de Jesus são como chamas de quê? De fogo. Irmãos, o fogo penetra em qualquer lugar, viu? Fogo, né? Então, vamos ter cuidado para não morrermos espiritualmente. Como eu falei, essa morte vai acontecendo o quê? Aos poucos. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Morreu. Não é assim. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Aí se a pessoa não tomar uma providência, aí acaba morrendo mesmo. Então antes de morrer de vez, né, tem chance de reverter o quadro. Reverter. Acordar, despertar, ouvir, obedecer a palavra, não se preocupar com a aparência, com a fama. Deixa isso com Deus, amém? Deus vai cuidar da sua vida, né? Não importa a sua sinceridade para com Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Tira de nós toda a falsidade. Tira de nós toda a aparência, né? Coisa feia, irmãos, crente aparente, não é verdade? É uma coisa na igreja, em casa é outra, coisa feia. Na igreja dá a paz do Senhor, em casa dá palavrão, que coisa feia. Não pode, irmão. Tem que ser, né? Tem que ser sincero, honesto, amém? Só dá sorriso de fachada, aquele sorriso não é verdadeiro, né? Sorriso falso, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Sorria, né? Do fundo do seu coração, amém? Cante do fundo do seu coração, amém? Que pena, né, irmãos, essa igreja de Sardes. Não teve um elogio. A igreja não foi elogiada em nada. Imagine. Pensou? Situação triste dessa igreja. Mas vamos orar. Feche os seus olhos. O teclado vai estar tocando. Vamos estar orando, né? Se Deus falou o seu coração, ore. E Deus, me ajuda. Me ajuda, que eu não quero ser igual aqueles crentes de Sardes. Me ajuda, Senhor. E aí Deus vai te ajudar, viu? Vai te fortalecer. Se tem alguém aqui que não é crente, quer vir aqui na frente orar para entregar a sua vida para Jesus, venha, viu? Você não é cristão, você não é evangélico. Aí você entendeu que religião é fácil, mas ser discípulo de Jesus é outra história. Então Jesus quer discípulos aqui, não quer religião. Religião vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Pode sair do seu lugar enquanto a gente está orando. Feche seus olhos. Mas você pode vir quando a gente estiver orando. Senhor Deus e Pai, nós estudamos a igreja de Sardes, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, e sabemos que isso pode acontecer com a gente também, se nós não vigiarmos. Ó Deus, nós não queremos morrer espiritualmente. Nós não queremos viver só de aparência, Pai, de fachada, porque isso não engana o Senhor. Pode enganar os homens, mas não engana o Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda a vivermos uma vida cristã verdadeira, a sermos realmente crentes verdadeiros. Que a nossa beleza, Deus, comece no interior, no nosso coração,
o nosso coração seja limpo, puro, que sejamos íntegros naquilo que fazemos e realizamos e falamos, que haja integridade em nossas vidas, que haja integridade no nosso lar, na nossa casa, que não sejamos hipócritas como os fariseus, que aparentavam ser uma coisa, mas eram outra totalmente diferente. Nos ajuda, Pai, não queremos ser religiosos, queremos ser crentes íntegros, ó Pai, íntegros. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. O que nos importa é termos um bom conceito do Senhor. Ó Deus, queremos ter um bom conceito de Jesus. Ó Deus, nos ajuda. Se tem alguém aqui, Pai, que estava morto, morrendo espiritualmente, eu creio, Pai, que a partir de hoje vai ser diferente. Uma obra especial vai começar hoje à noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, trabalha na nossa mente, na nossa memória, tira de nós a apatia, a indiferença, oh Deus, o fingimento, tira, Pai. Oh Deus, nos dá espírito de vigilância, nos dá sobriedade diante do diabo e das lutas que enfrentamos, que sejamos sóbrios, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela nos sirva de lição nesta noite, que não venhamos a nos esquecer dessa lição da igreja de Sardes. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. É o que nós pedimos, é o que nós precisamos. Oh Deus, abençoa também, Pai, essa vida que está aqui na frente, esse irmão, essa pessoa. Toma ele nas tuas mãos. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece ele. Tu sabes o que ele está precisando nessa noite. Abençoa a vida dele, abençoa o coração dele, abençoa a mente dele. Oh Deus, renova, restaura, cura, salva. É o que eu te peço, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.